Olá, bem-vindo, bem-vinda à live Causa Emocional Raiz. Cadê a raiz emocional? Eu sou Emanuele Martinelli e eu ajudo terapeutas a identificarem a raiz emocional da queixa dos seus clientes já no primeiro atendimento. E hoje a live é de atendimento em que alguém coloca a sua história a serviço. Que legal! Agora você me vê, Fabi? Não continuo te vendo, mas para mim não tem problema algum. Tá bom. Então vamos só ver se a turma me enxerga agora, me vê agora, porque teoricamente era para estar aparecendo nós duas, mas vamos ver. Deixa eu só espaçar um pouco aqui para minha cabeça ficar mais disponível aí. Eu me mexo pouco no vídeo, né? Quem está assistindo a live, por gentileza? Ah, o Fábio falou que tá tudo certo. Beleza, Fábio. Bom, você estava contando para mim então que você me conheceu na pandemia, Sim, assistia as minhas lives de atendimento lá. Eu nunca te sim. atendi, né, Fábio? Não, não. Inclusive Não. hoje o coração bateu acelerado e eu nem acreditei que eu fui Ui, chamada. Assim, não estava nem acreditando que eu que ia ser legal. chamada. Que legal. E você atua como terapeuta hoje, Fábio? Como é que é a tua vida? Eu sou formada já tem uns 25 anos ou mais em psicologia. Só Tá, que, minha é, colega. pois é. E aí o que que acontece? Eu me formei, eu tinha 20 e poucos anos. E aí depois eu me casei, aí tive os meus filhos e me dediquei às crianças, né? E assim, eu coloco, racionalmente, eu tenho em mente que a minha prioridade são as crianças, meus filhos, eu me dedico à casa, ao marido, à vida familiar. E Tá, acabo que eu acho que eu deixo para segundo plano a questão profissional. E entendi. aí, eu não sei se isso é só racional ou se tem essa queixa, a raiz, uma questão mais interna, mais profunda, que eu não me dou conta, né? Perfeito, entendi. E Fábio, quando você viu a senha lá no grupo, né? E Sim. você decidiu que você ia vir para a live, qual que Uhum. era o tema que você sente assim que tipo, sabe aquele tema do tipo, chega, não quero mais viver isso, eu quero resolver isso? Porque eu sei que a gente Sim, tem um tanto de coisa que a gente se incomoda e que a gente gostaria de olhar e fazer diferente, né? Mas hoje, sim. assim, o que que mais te incomoda a ponto de você colocar a tua história a serviço e você realmente querer olhar para a raiz emocional e vivenciar esse passo a passo do método Ressignifique? Identificando raiz, ressignificando e reprogramando. É a questão profissional mesmo. É O o profissional. encorajamento para poder ter segurança e fazer atendimentos e ajudar outras pessoas. Tá, entendi. Porque vocês, assim, primeira pergunta, o Hum. que que te impede de ser de atender pessoas e de ser uma psicóloga, então, de pessoas? A princípio, nada, porque eu já ativei meu CRP, Tá. eu tentei fazer um espaço aqui que eu pudesse atender online. Meu marido Uhum. me encoraja, me incentiva, e eu acredito que seja mais essa questão interna mesmo Tá. de, de posicionamento, né? De tomar a decisão. Pronto, agora eu vou começar. Uhum. E na tua cabeça, o que que de Hum. pior pode acontecer se você começar a atender? Eu até faço terapia, assim, eu faço terapia online, eu converso com a minha terapeuta. A questão que a gente mais traz assim em terapia é a questão de deixar as crianças como se fosse abandonar, sabe? As minhas crianças, meus filhos, Entendi, meu papel de mãe, sabe? entendi, Mas na prática eu entendi. sei que isso talvez não aconteça, porque se eu atender de casa, online, eu vou estar presente, né, com eles, podendo dar uma assistência e tudo mais. Então, assim, Uhum, eu acredito que seja mais um bloqueio interno mesmo que eu tenho que romper. entendi. Que idade tem teus filhos hoje? O mais novo, o caçula tem
tem 6, vai fazer 7 mês que vem, e a mais Seis. velha tem 14. 6 e 14. E eles vão para a escola que horários? Uma vai de manhã e o caçula vai à tarde. O caçula vai à tarde, entendi. Sim, Então, se você atendesse à tarde, você daria. daria, você daria mais assistência, que teoricamente o caçula precisa mais de assistência do que a mais velha, né? A de Sim, a mais 14. velha é bem tranquila, ela Mas já já se faz, vira. sim, Uhum, já faz muitas coisas por ela mesma. entendi. Então, você poderia atender à tarde, digamos assim. Sim. Entendi. E desde quando que você está com essa sensação assim de que existe algo que te impede de ter sucesso profissional ou de talvez dar esse primeiro passo para além de mãe ser profissional? Assim, eu estipulei que esse ano eu já faria esse movimento, né, de organizar o espaço físico, mesmo que não seja um atendimento presencial, mas online. Então, assim, eu e meu marido a gente já está ajustando, né, Tá. mas esse ano, esse incômodo de não começar, de fato, né, botar em prática, divulgar o meu trabalho, assim, na igreja eu já tenho feito um movimento que eu e meu marido, a gente entrou num projeto que é CR, Celebrando a Recuperação. Então, assim, Aham. lá na igreja, eu já estou fazendo esse movimento de fazer não é assim, terapia, mas é um trabalho terapêutico, sabe? De Uhum. grupos de mulheres que se reúnem para falar de dificuldades que passam, tipo Alcoólicos Anônimos. Uhum. Então, assim, na igreja eu já estou fazendo esse movimento de divulgar, né? De falar mais sobre o meu trabalho. E aí também lá tem o projeto Prosperar, que eu também estou indo timidamente, né? Para poder fazer network e tá. Oi, perdão. De estar mais anunciando essa questão profissional. Mas assim, eu sinto muita resistência, sabe? De me colocar. Tá. Eu quero Vou que tu levar o olhe. notebook e a canetinha pra escola. Porque Eu a tia já deixou levar de acho que ele 120. tá falando contigo. O caçula. Mamãe tá ocupada agora, filho. Depois a gente conversa. Isso. É, e honestamente, assim, quando você olha para essa resistência, né? Você fala, tem muita resistência. O que que é essa resistência? Você consegue colocar ela em palavras? Eu exatamente não sei, mas assim, o me colocar a serviço do outro, e eu estava vendo a sua última live, que você falou sobre a questão da autocrítica, né? Do Da, perfeccionismo. do perfeccionismo. Uhum. Eu super me identifiquei com a sua live, porque são essas questões também, sabe? De saber se eu vou dar conta de ajudar realmente o outro, né? O outro. Verdadeiramente o outro. Entendi. E na época que você fez estágio, como é que foi para você? Eu fiz estágio com neurologia infantil. Tá. Na época de faculdade, eu atendia as crianças e a família que tinha alguma dificuldade neurológica. E depois eu fiz um estágio na área de projeto de qualidade de vida, numa empresa de limpeza urbana aqui da minha cidade. Eu sou do Rio de Janeiro. Tá. E assim, como tem muito tempo atrás, eu também, na época que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei no consultório médico com um médico que ele era gastro e clínico geral. Teve uma Uhum, época que ele me ofereceu uma oportunidade se eu queria atender como psicóloga, mas uhum, parecia que sempre eu não estava pronta, sabe? uhum, E ele tinha uma filha que era geriatra e ela atendia também nesse mesmo consultório. E uhum. eu era secretária. Aí já trabalhei numa outra clínica de saúde mental
em que na época eu era recepcionista. Então, assim, eu não me colocava como psicóloga, sabe? Eu ficava Uhum. sempre trabalhando tipo assim, nessa No última. Era bastidor. isso, No nessa última era bastidor. nos bastidores. Essa última clínica que eu trabalhei, até quando eu engravidei, eu saí, depois não voltei mais para o mercado de trabalho. Eu trabalhava como recepcionista, secretária, mas Uhum. não atuava na minha profissão. Então, assim, é, esse, essa memória, eu lembro que meu pai, quando eu era criança, meu pai falava: Ó, você ainda é caçula, quando você crescer, como se eu não. Na época que eu queria as coisas, eu não estava pronta ainda, que eu tinha que esperar o momento certo, sabe? Então parece que eu fico sempre nesse padrão de comportamento, como se eu tivesse que esperar a hora certa para poder receber, para poder fazer, sabe? Entendi. Eu até já levei isso para minha terapia para poder ver se o meu comportamento hoje ele acontece devido a essas memórias, né, que eu tenho de infância. Que a minha irmã, nós somos quatro irmãos. Eu sou a caçula. Aí, como se as mais velhas tinha uma do meio que pedia um tênis. Um tênis, eu quero um Nike. Aí meu pai comprava um Nike para ela de marca e o meu, não, Fabinha, Vinha pode receber o kickbox. É como se eu ainda não tivesse pronta para receber o Nike, sabe? Entendi. Parece uma coisa boba, mas acaba que a gente fica com isso gravado no inconsciente, né? Uhum. Uhum. E as tuas irmãs começaram a trabalhar com que idade? A minha irmã mais velha começou bem nova, e a do meio começou bem nova também, que começou a trabalhar na empresa do meu pai, na loja do meu pai. Entendi. E você? Eu comecei a trabalhar na época que eu fazia faculdade. Aí, depois, durante o período da faculdade, eu comecei a estagiar, trabalhar também. E aí fui trabalhar nessa área de médica, né, com gastro. E era Uhum. tudo assim muito próximo de casa, né? No início, timidamente, próximo de casa, parecia que aquele ambiente ali para mim era confortável, né? Entendi. E Era o que que o teu pai falava sobre ser psicóloga? a, a frase que veio que psicologia não dá dinheiro. Entendi. Com que idade tu ouviu isso? Quando eu estava escolhendo, assim, eu sempre quis, né, fazer psicologia, eu nunca tive dúvida. Uhum. E quando eu comecei a fazer prova, né, para a faculdade, ele perguntava: minha filha, tem certeza que você vai fazer isso? Uhum. Tem certeza que você vai fazer isso? Porque psicologia não dá dinheiro. Aí ele tinha essa fala. E você, o que que você pensava sobre isso? Eu não tinha dúvida. Eu não, é isso que eu quero e eu vou fazer psicologia. E durante o período da faculdade, da graduação, teve um período que eu entrei em depressão, que lá na faculdade a gente começa a estudar a matéria de farmaco, que começa a lidar também com as psicoses, né, com os transtornos, e aí todo mundo falava, ó, a partir desse período a pessoa vai fazer psicologia mesmo ou ela vai desistir. Aí eu lembro que eu tranquei, eu tive depressão por outros motivos, né? A gente teve que se mudar, minha casa foi assaltada, nós tivemos que ter uma reviravolta. Eu também mudei de religião, eu era católica, aí depois eu me converti. E assim, foi um processo meio tumultuado. Então, Uhum. assim, eu lembro que eu entrei em depressão no período da faculdade, mas logo depois eu retomei e concluí, né? Eu me formei, mas Uhum. assim, parece que sempre com essa falta de presença, sabe? De tomar posse mesmo e de me colocar como tal. Uhum. Uhum. Entendi. Eu também ouvi muito isso. E na faculdade, Falta você 2 dias pra eu ouvia, ir pra casa de Tom. Sim, filho, mamãe tá ocupada. você Pode falar, sente mamãe. que o, na faculdade as pessoas falavam que dava para viver de terapia ou falavam que também não dava para viver de terapia? Não, na faculdade eu senti as pessoas
tomando, sabe? Tomando aquela profissão e tinha pessoas de várias idades, tinha pessoas mais idosas, sabe? E Uhum, o período da faculdade foi um período até prazeroso. Todas as vezes que eu uhum. ia para a faculdade, eu sentia muita satisfação de estar fazendo o curso. Entendi, entendi. Foi essa fala do teu pai aí na escolha que você sente que foi desconfortável, digamos assim, que ele não, como ele não abençoou, você também parece que não tomou essa posse, digamos. Conscientemente, assim, eu acredito que não seja isso, né? Mas pode ter tido peso, sim, sabe? Porque às vezes, eu não consigo entender, assim, racionalmente, né? Qual o Uhum, motivo de eu não mergulhar de cabeça e começar a atuar, a atender, ajudar outras pessoas. Meu marido fala, tantas pessoas precisando, Fabiana, eu não sei o que que você está esperando, assim, né? Para começar a praticar, começar a atender. uhum. Então, assim, eu às vezes me questiono, né? Eu falei, gente, aonde está a chavinha, né, para virar? A raiz disso, né? A E raiz isso disso. é a raiz disso. E você se sentiu abandonada pelos teus pais quando criança, porque eles trabalhavam? Meu pai, assim, sempre trabalhou, né? Sempre trabalhou e minha mãe sempre se dedicou aos filhos. Então, assim, eu sempre tive a presença da minha mãe. Eu não sei se é devido a esse exemplo, né, que eu tive de proximidade à minha mãe, tudo que eu acabo também repetindo, né, ao que eu aprendi Uhum, com ela, a dedicação aos filhos, à família. Mas uhum, não, eu não senti abandono, não. Agora, os meus pais faleceram, né? Meu pai teve um problema de saúde, ele teve um câncer e ele veio a falecer já tem uns 15 anos ou mais. Mas uhum, assim, sobre a questão familiar, eu me casei, eu tive meus filhos, então assim, quanto a isso, fluiu, sabe? Numa uhum, boa. É, a questão familiar que eu via, dentro daquilo que eu tive como exemplo, eu acredito que eu segui, né? Mas essa questão profissional, eu não sei se é porque eu não tive um modelo da minha mãe que saiu, foi trabalhar, né? Minha mãe sempre foi muito caseira, muito cuidadosa com os filhos, então eu acabo me voltando para esse modelo da minha mãe, né? E uhum, só que minhas irmãs não, minha irmã sempre trabalhou, então assim, isso pode ser de pessoa para pessoa também. uhum, Porque minha irmã sempre trabalhou, sempre quis, teve um objetivo certo. Ela, não, eu quero trabalhar, eu quero. Ela casou também, ela tem filhos, mas ela saiu bem cedinho também. Na época de estudo, assim, de colégio, minha irmã saiu. Na verdade, ela não saiu para trabalhar, ela trabalhava junto com meu pai, né? claro. E você falou que vocês são quatro. Sim. A irmã mais velha trabalha? A minha irmã mais velha, ela trabalhou durante muito tempo. Ela Tá, fez faculdade de nutrição, mas não seguiu carreira. Hoje em dia ela ainda continua trabalhando. tá. A segunda? A segunda trabalha, tem negócio próprio, Tá. A e o meu irmão terceira? também. O meu irmão é um Teu rapaz, ele irmão também também. trabalha. Sim, todos trabalham. Chegou a vez da caçula ou não? A caçula, a caçula tá, assim, já trabalhou, mas está no momento tipo de uma pausa muito demorada, que isso está me angustiando. Essa pausa eu já queria, assim, eu tô fazendo um movimento para sair dessa pausa. Não sei se é uma coisa de evolução, né? Devagarinho eu vou chegar onde eu quero, mas está me angustiando essa pausa. Uhum, uhum. Tu tá em pausa faz quanto tempo? Desde que minha filha nasceu. Porque minha filha tem 14 anos, 14. Uhum, 14 anos. Uhum, desde que eu ok. engravidei dela. Tá. Uhum. E o teu filho hoje tem 6 anos e ele Sim, estuda à tarde. sim. Uhum. E o que mais que você vai perder se você começar a atender? Além de estar mais próxima da tua filha, o que mais que você vai perder na tua percepção? Assim, ao meu ver,
eu vejo que eu só tenho a ganhar, né? Autonomia financeira, é, satisfação, né? De poder atuar no que eu escolhi, ajudar Uhum, pessoas. Assim, eu uhum, só vejo benefícios, eu não consigo enxergar alguma coisa que seja prejudicial ou que gere alguma perda. Então, tá. assim, a minha busca é essa, né? Onde é que é? Qual é a raiz que está travando, né? Uhum, uhum. E o que que aconteceria com a menininha se ela desobedecesse a mãe ou desobedecesse o pai? É assim, a vida inteira eu sempre busquei ser bem obediente, né? Depois da minha juventude, assim, eu lembro que eu comecei a meio que me desvencilhar um pouco emocionalmente do meu pai e da minha mãe quando eu comecei a namorar. Porque meu pai sempre falava que lá em casa só podia namorar depois dos 18 anos. E eu comecei a namorar em casa a partir dos 21 anos. Então, assim, a partir daí, eu acredito que eu comecei a querer andar com minhas próprias pernas, sabe? Que antigamente meu pai era muito ditador, era muito rígido. E eu sempre procurei ser bem obediente e fazer as coisas para não desagradar. Mas depois Uhum. da juventude, eu acredito que eu tenha tentado, né, fazer esse corte da minha individuação e tudo mais. Mas eu não sei. A sua pergunta foi o que ia acontecer se eu desobedecesse, né? Isso, se a menininha desobedecesse, não é A sobre menininha. você, é sobre a menininha, né? A menininha criança lá, se ela desobedecesse, o que que Ah, aconteceria com ela? eu assim, vem uma cena que quando eu e minhas irmãs, ou minha irmã do meio, a gente estava, meu pai saía para trabalhar, quando ele chegava, ele falava, ó, quando eu chegar eu quero todo mundo em casa, hein? Senão, se eu chegar em casa, vocês não tiverem, vocês vão ver. Ele ameaçava a gente, da gente apanhar. E eu tinha muito medo de tomar surra, ele ameaçar, eu via a minha irmã mais velha apanhar. Ah, entendi. Mas você nunca apanhou. Não, que eu me lembre, não. Mas Uhum. já vi meu Mas pai ser tinha bem agressivo. medo de apanhar. Sim, Tinha sim, medo de apanhar. sim. Uhum. E quando você lembra da frase psicologia não dá dinheiro, você escuta essa frase como adulta ou você escuta essa frase como criança? Assim, Primeira resposta que vem na cabeça. talvez como criança. E aí, se der dinheiro, o que que vai acontecer? Eu vou crescer, né? Uhum, uhum. Só que o que que aquela criança tinha? Medo de apanhar? Medo de apanhar. Porque você percebe, Fábio, que existem dois padrões aqui que, de certa forma, reforçam o mesmo padrão, que é você não trabalhar, que é você se dedicar aos filhos. Primeiro, é o exemplo da tua mãe, que Uhum, oficialmente viveu para os filhos, né? E o uhum, segundo é psicologia não dá dinheiro, né? Conversar com as pessoas não dá dinheiro. E uhum, sempre que você via a tua irmã apanhando, você ficava com medo de apanhar. Então você, por ver aquela cena, por lembrar daquela cena, ficava com medo e o que que você falava para você mesma? Eu vou ser perfeita. sim. Eu vou ser obediente, porque ser Uhum, obediente e ser perfeita é a garantia de não ser punida, ou seja, de não apanhar, né? sim. Agora, dentro de você existem duas forças. Uma é a força do teu marido e tua, que te Uhum, diz: olha que legal, tá na hora, o filho cresceu, tá nesse momento, vamos em frente. Mas existe uma força dentro de você que diz assim: você vai estar fazendo diferente da tua mãe,
E você vai Uhum. estar desobedecendo o teu pai. Uhum. Qual que é a segurança que você tem de psicologia não dar dinheiro? É obedecer meu pai, né? É não começar a atender. Sim, sim, é. Entende? Se Uhum. você não começa a atender, você não vai ver dinheiro. Se você não ver dinheiro, você está fazendo o quê? Validando, A fala do meu obedecendo pai. a Uhum. fala do teu pai, né? Eu sei que Sim. a fala do teu pai, ela já foi ali quando você estava perto dos 18, né? Para Uhum. escolher as provas, as coisas ali. Só que como você lembra daquela menininha que via a irmã apanhando, aquele momento que você escutou psicologia não dá dinheiro, filha, você tem certeza que você vai fazer isso? Você não quer fazer outro curso? Tudo isso não era você adulta que escutava, era você criança que escutava. Sim. Percebe isso? Percebo. Só um minuto, Manu, por favor. Filho, vai lá falar com o papai. Mamãe tá ocupada. Então, e tu Pode falar, percebe Manu. assim, ó, como o teu campo, como existe uma resistência tão grande que nos Sim. pontos chaves teu filho inclusive entra para falar contigo? Não, ele tá lá, ele tá. Eu tô dentro daqui do ambiente, ele tá lá fora. Pois Deixa eu é, falar mas com ele. Deixa eu falar com ele pode aqui. falar, pode falar. Felipe, olha só, a mamãe não pode ser interrompida agora. Daqui a pouco a gente fala. Fala com seu pai. Pode falar, Manu. Eu tô só te trazendo consciência de como o Sim, teu sistema e a resistência, elas de fato estão fazendo parte de você. Porque nos sim, sim. pontos chaves em que a gente chega para a raiz, o que a gente vai fazer a ressignificação e reprogramação, o teu filho vem e conversa com você, Pois né? é, é, Então, é o teu sistema que está sim, querendo muito ser obediente. entendi. É o teu sistema que está querendo muito repetir esse padrão da mãe Sim, que não sai desse lugar. Porque você pode ser mãe, ser profissional, ser esposa, ser várias coisas. Você não precisa ser só mãe. sim, sim. Tu percebe isso? Percebo, percebo. Aham, aham. E olha, você percebeu que agora que você colocou limite, ele tá com mais dificuldade? Sim, sim. E o que que isso te faz sentir? Essa questão é como se eu não tivesse um ambiente propício, entende? Porque eu já coloquei isso para o meu marido até. Eu falei, o Tony, enquanto o Felipe não amadurecer, é como se eu não tivesse ainda preparada no sentido geral para dar esse suporte, né? É justamente até por isso que está acontecendo que eu não me sinto pronta, né? Para que eu possa ter um ambiente propício, para que eu possa levar a cura. Levar a cura não, ajudar outras pessoas a se curarem, né? Mas se ele estiver na escola? Não, aí se ele estiver na escola, tudo bem. Mas é como se, às vezes, é como se eu sentisse uma. Só um minutinho, Manuel, eu já volto aqui. Me perdoa aqui pela interrupção. Só um minutinho. Percebam, gente. Esse é o Felipe, fala processo com seu pai, porque. em que a gente Felipe, precisa fala com seu pai. entender. Deixa Chama só seu eu pai tirar lá. rápido aqui. Olha, esse é o movimento da resistência, gente. É quando a gente percebe que o nosso cliente tem uma parte que quer mudar, mas tem outra parte que quer continuar exatamente nesse mesmo lugar, né? De obediência, de validação. E, gente, a Fábio está mostrando aqui uma oportunidade para todos nós que estamos oficialmente nesse lugar, né, do processo terapêutico. Oi, Por Manu. quê? Oi, eu estava até comentando aqui com o pessoal que está na live, né? Porque Sim, todos nós temos em algum nível resistência, né? E
Quando eu pensei em fazer o Abra Suas Asas aqui em Chapecó, é justamente por Uhum, isso, porque eu vejo muitas terapeutas, assim como você, profissionais que uhum, têm esse desejo de ajudar pessoas, mas que têm raízes emocionais que estão impedindo, bloqueando uhum. você e muitas pessoas de colocarem a luz no mundo, né? E feliz ou Sim. infelizmente, essas profecias autorrealizadoras dos pais, essas repetições de padrões, porque às vezes, aqui a gente está falando, no teu caso, de você repetir o padrão da tua mãe e obedecer o teu pai, né? Mas Sim. existem muitos casos em que a lealdade e a repetição é da avó, do bisavô, Uhum, da bisavó, que trabalharam com cura e que de alguma forma foram penalizados ou penalizadas, e as terapeutas na vida atual, ou as psicólogas, as profissionais, não conseguem ir para a vida porque têm medo de viver aquela mesma história que os familiares viveram, né? As que sim. foram queimadas na fogueira, as que foram, Uhum, sei lá, humilhadas de certa maneira. Então, é isso que a gente precisa ir mergulhando nessas camadas mais profundas e liberando oficialmente tudo isso, né? No teu caso, para mim ficou muito claro essa uhum, obediência em sim. relação a teu pai, né? E, Uhum, e o teu filho, ele está funcionando só como uma justificativa racional, né? É sim. como se você ainda quisesse, entre aspas, né, se agarrar nessa justificativa do eu não tenho um ambiente saudável, eu não tenho um ambiente Sim. positivo, né? Para quê? Para você ganhar o Nike. Porque você Entendi. receber dinheiro pelo processo terapêutico é Uhum, tá no teu momento de ganhar o Nike, tu entende? Mas é entendo. como se você ainda não tivesse autorizando dentro de você essa oportunidade. Por quê? Você pode atender uma pessoa por dia, no Sim. período que fique bem entre meio, oficialmente, os horários aí do teu filho, que você vai Uhum, estar num ambiente confortável. sim, Só que assim, você percebe que o teu filho é um sintoma? percebo. A raiz emocional é uma autorização tua. Porque de Sim. verdade, Fábio, tu vai desobedecer teu pai se você ganhar dinheiro? Não, de forma alguma. Eu tenho certeza que ele estaria feliz, né? Se eu fosse bem-sucedida, estivesse trabalhando naquilo que ele investiu, né? Durante tanto tempo, meu pai investiu em mim, porque eu fiz faculdade particular, então, assim, por mais que ele tivesse tido essa fala, na prática ele investiu em mim. Então, assim, eu acredito que eu, sendo bem-sucedida, ele estaria feliz também. E a tua mãe te vendo é, atender ou ajudar pessoas no período que o teu filho, por exemplo, está na escola, você acha que você vai estar invalidando o que ela te ensinou? Não, O não, apoio que ela deu para você? não. E assim, o apoio que eu tive, a presença dela foi fundamental, né? Para eu. Na verdade, eu acredito até que a minha escolha de fazer psicologia talvez tenha vindo até da figura dela, né? Por quê? Porque na minha infância eu via assim um certo sofrimento dela, assim, com algumas questões Aham, emocionais dela. Então, aham, assim, eu acredito que eu peguei alguma carga dessa questão emocional dela, uhum. porque durante o período da escola eu me sentia muito sozinha, eu tive dificuldade de entrar na escola e ela não bancava o meu início, né, dos estudos, que, assim, eu Uhum. entrei na escola com 7 anos. Antigamente era mais normal entrar com 7 anos, mas eu fiz questão que meus filhos entrassem com 2 aninhos lá no maternal mesmo, para eles terem essa experiência que eu não tive, Claro. de fazer o jardim de infância. Então, assim, eu acredito que a minha escolha foi devido a esse questionamento que eu tinha interno, sabe? De algumas dores que eu sentia na infância, que eu não entendia, e que eu escolhi psicologia talvez até para validar certas coisas ou entender certas coisas. Uhum. Então,
Eu acredito que ela teve grande peso assim, na questão da minha escolha. A princípio, conscientemente, foi para entender o ser humano, né? Mas eu acredito que também tenha sido por causa dessa nossa dinâmica. Claro. E, e ela, eu acredito que ela estaria bem feliz de me ver Uhum, evoluindo profissionalmente. uhum. E sem abandonar teus filhos, porque você Sim, criou e continuará criando, apoiando e dando todo o suporte, né? sim. Uhum. Na tua, na tua cabeça de criança, quando teu pai falava que tinha que esperar para receber o Nike, o que que tinha que esperar na tua cabeça de criança? Era eu crescer, eu acho que era eu crescer, que eu era muito criança, e assim, na minha mente, era como se eu fosse engambelada em certas situações, sabe? Você é muito novinha, sua hora vai chegar, sabe? Certas coisas era como se eu não tivesse crescido o suficiente, mas teve um certo tempo que eu acredito até que eu tenha vivenciado coisas até com os meus irmãos mais velhos que me trouxeram experiência, assim. Teve Uhum, um período da minha vida que eu me achava adulta, assim, por estar, uhum, às vezes, saindo com a minha irmã mais velha, com meu irmão também, eu era incluída ali. convivendo. E a minha irmã do meio, às vezes a gente ia a shows e tudo, eu passava e a minha irmã do meio era barrada, porque fisicamente achavam que ela não tinha idade e eu já estava, assim, lá dentro do show. Então eu me Maior. sentia, né? Aham, maior. Entendi. É. E se você olhar para aquela menininha que estava se sentindo engambelada, o que que você Uhum. sente que faltou para ela naquele momento? Assim, sobre a questão de atenção dos meus pais, eu, assim, não vejo que faltou nada, não. Mas talvez essa validação da, dos meus desejos, né? Porque, assim, ou talvez até porque eu não me colocava, porque a minha irmã que tinha esse exemplo, né, que eu dei do Nike, a minha irmã era tida como se, ela só aceita se for o que ela quer. A Fabiana é mais flexível, né? É, Uhum, talvez essa questão de flexibilidade, meu pai achasse que eu era melhor de se lidar, vamos dizer assim. E a mais velha, essa do meio, ela era muito magrinha. Então ela falava, não, eu só gosto de roupa dessa marca. Aí eu e minha irmã mais velha, a gente ia para uma outra loja de departamento, assim, que a gente gostava de quantidade. Aí a gente ia uhum, para. Que meu pai fazia compras, assim, de inverno, de verão, aí ele deixava a gente ir escolher. Aí uhum. eu e a mais velha, a gente gostava de ir para uma que a gente podia comprar bastante, e a outra não, gostava de roupas mais caras. Ela não se incomodava se fosse uma ou duas, mas ela tinha uma loja específica que ela gostava, que ela achava que vestia ela bem. Legal, legal. Então, vou repetir a pergunta. O que que você sente que faltou para aquela menininha? Eu não consigo ter falta, assim, Mas conscientemente eu não faltou consigo ter falta. posicionamento, faltou a roupa de marca, faltou o tênis Nike, faltou respeito. O que que você sente que faltou? Tu entende que a gente não tá aqui julgando teu pai ou tua mãe. Do Eles foram sentimento. excelentes, Sim, mas sim, aquela menininha sentiu falta de alguma coisa, senão você estaria totalmente resolvida no presente. sim. Entende? Por que que você precisava ser obediente? Por que que você precisava ser flexível? Entende? O que que faltou para aquela menininha? Assim, o que me vem à mente faltou uma validação, talvez, da minha mãe. Não, vai que você é Uhum, capaz, sabe? Não, uhum, vamos que eu tô aqui com você. Você vai chorar, mas vai dar certo, sabe? Você vai ter uhum. dificuldade, vai sentir falta, que eu sentia muita falta da minha mãe. Eu chorava, chorava. Ela teve uma época que ia merendar comigo na escola, no recreio. E Entendi. aí
precisou o diretor falar, não, agora vamos dar né, dar um tempo, porque isso pode provocar também algum tipo de desconforto em outras crianças, mas assim, era uma forma que o diretor tinha de dizer, não, chega, né? Porque Aham, aham. era uma simbiose muito grande. Então, assim, essa validação de vai que você consegue, sabe? Uhum. Essa benção. Vai que Isso você é, consegue. E do isso teu é, pai, vai que você consegue. isso é. Uhum. E você sente que você precisa dessa validação da mãe e do pai? Ou você adulta agora com consciência, você já consegue validar essa menininha e validar essa jovem? Tá. Eu sinto que eu estou precisando fazer esse papel, né? Se eu não tive da minha mãe, vamos dizer assim, lá na época quando eu tinha 7 anos, hoje quem tem que fazer esse papel sou eu, né? Uhum. E você está percebendo? Teu filho está Uhum, com 6 anos. Ele está indo para o sétimo ano. O que que uhum. você viveu com 7 anos lá atrás com a tua mãe? Essa dificuldade do Do corte. vínculo, né? Do Isso, do corte. corte do vínculo. Uhum. Mas tu entende que agora, com toda a entrega que você fez para ele, ele consegue lidar melhor diferente? Sim, sim. E é por Eu isso que procuro. nesse ano você determinou que você vai voltar a trabalhar? Sim, sim, Entende o movimento que você está fazendo inconsciente que o teu filho está trazendo? sim, sim. Porque Eu não. aquela menininha se sentiu abandonada. É a menininha que se sentiu abandonada e a mulher hoje olha e acha que vai abandonar, mas oficialmente não vai abandonar. Nunca abandonou, oficialmente falando, né? Então, assim, você gostaria, e eu quero que você responda com a primeira resposta que vier na tua cabeça, tá? Uhum, Você uhum. gostaria de você adulta e validar aquela menina de 7 anos? Ou você gostaria de você adulta acompanhar aquela menininha e explicar para a mãe aquilo que ela precisava, aquilo que aquela menininha precisava, para a mãe dela? Explicar para a mãe dela. Explicar para a mãe dela que a mãe dela não tinha conhecimento, né? Ela não estava Sim, fazendo por mal. Tu consegue perceber isso? sim, O pai sim, também não tinha conhecimento e ele não estava fazendo por mal? Tu consegue perceber desse lugar? sim. Consegue? Uhum. Consigo. E Uhum, você consegue acompanhar aquela menininha e você adulta conversar com a mãe antes dela ir para a escola e depois conversar com o pai antes dela ir para a faculdade e explicar essas coisas que hoje você, como adulta, como profissional, como mãe, né? Porque ó, você já uhum, tem todos esses papéis. Tudo sim, isso que você hoje já tem consciência, você consegue explicar isso para aquele pai e para aquela mãe que não tinham conhecimento? sim. Sim? Perfeito. Uhum. Você está disponível para fazer isso agora? Tô. Tá? Então, Sim, sim. perfeito. Vou te pedir, Fábio, para tirar teu óculos. Uhum, Isso. E no teu tempo fechar teus olhos. sim. Perfeito. Respira bem profundo pelo nariz por 3 vezes. Vai soltando o ar pela boca. Isso. Muito bem. E enquanto você vai trabalhando a consciência da tua respiração, vai deixando que o teu corpo vá se sentindo tranquilo, saudável e seguro. E usando o poder sagrado da tua imaginação agora, eu gostaria que você se autorizasse a voltar no tempo e no espaço, e que você vai encontrar aquela menininha pequena, antes mesmo dela ir para a escola, que estava se sentindo com medo, insegura e que estava sofrendo muito em pensar que ia ficar longe da mãe. Eu gostaria que você pudesse falar nesse momento.
que você pudesse pegá-la no colo, acolher, explicar tudo aquilo que hoje você é mãe de menina e de menino. Então faz por ela o que ninguém fez naquele momento. Acolhe, explica que vai ser legal ir para a escola, explica tudo isso que hoje você entende, mas que aquela menininha não sabia. Abraça, faz cafuné, enfim, faz por ela o que ninguém fez. E quando concluir, apenas me diz ok. Ótimo. Agora eu gostaria que você, adulta, fosse conversar com a mãe dessa menina. Uma mãe tão amorosa, tão querida, tão cuidadosa. Eu gostaria que você explicasse para essa mãe o que essa menininha sentiu falta. Essa validação, essa aprovação. É como se você explicasse, você adulta hoje, explicasse para essa mãe o quanto essa menina consegue, o quanto essa menina dá conta, o quanto essa menina ela vai ser um sucesso. E o quanto essa menina está precisando agora dessa validação da mãe dizendo: vai lá, filha, você consegue. Explica essas coisas que hoje você, mãe de duas, de um menino e de uma menina, hoje você consegue explicar. Conversa com essa mãe, ajuda ela a tirar até algumas dúvidas que ela possa ter sobre educação de filho. Hoje você consegue ajudar. Use o tempo que for necessário. E quando você terminar de conversar com essa mãe, me conta como que essa mãe recebeu essas falas tuas. Como que essa mãezinha, pode manter teus olhos fechados, mas me conta como que essa mãe recebeu essas falas. Eu agradeci ela por tudo que ela fez, que foi Uhum, fundamental, muito importante tudo que ela fez por mim, mas que tudo ia dar certo, né? Que ela pudesse confiar também, que ela ia ficar segura e que tudo ia dar certo. uhum. E agora você consegue imaginar, visualizar essa menininha agora com essa consciência, essa mãe com essa consciência, essa menininha indo para a escola ou fazendo qualquer outra coisa em casa e essa mãe validando, essa mãe dizendo: é isso mesmo, filha, vai lá. Imagine aquelas cenas que talvez aquela menininha sentiu falta desse apoio, dessa validação. Eu quero que você mude agora essas cenas, que você transforme agora essas cenas e que essa menininha sinta a segurança, a potência, que ela sinta a segurança nela mesma, a confiança nela mesma. E você percebe que a menininha nem precisa mais que a mãe vai lanchar com ela. Como Uhum, ela se sente segura, como ela se sente em paz, como ela se sente digna, acima uhum. de tudo, de confiança, de amor. E eu gostaria que você imaginasse, que você visualizasse agora
essa menininha chegando em casa e ganhando um Nike do pai. Quando o pai trouxe o Nike para a irmã, ele também trouxe o Nike para ela e disse: vocês merecem. Cada uma de vocês merece andar com roupa linda, andar com tênis lindo, assim como a Fabinha também merece. Já é o tempo da Fabinha receber o Nike. E veja como aquela menininha fica faceira, porque ela se sente merecedora da mesma roupa, do mesmo calçado, do mesmo amor, do mesmo tratamento que as irmãs recebiam. Dessa vez por amor, não por medo. Dessa vez por consciência. Como que essa menininha se sente colocando esse Nike no pé? Feliz, feliz. Feliz. E ela entendeu que já é o tempo dela? Eita, que lindo! Como é que as irmãs se sentem as três andando de Nike pela casa? Assim, a questão do outro tênis, eu fiquei feliz também, né, por ter ganhado, que era um tênis lilazinho, era um tênis lindinho. Mas ficou essa marca, sabe? Como se o valor do outro fosse maior. E agora eu não esperava que a gente fosse ter essa igualdade, né? Fosse ser Uau! tratadas com igualdade. Uhum, uhum. Então eu vou te perguntar de novo, como é que as três irmãs se sentem usando Nike? Felizes, felizes, Felizes. gratas, gratas. E como é que a Fabinha se sente vendo que ela tem um tênis igual? Satisfeita, satisfeita. Uau! Ela se sente Valorizada, né? merecedora. Valorizada. Exato. Uhum, uhum. Sente que a Fabinha tá feliz agora? Sim, sim. Agora já vieram outros momentos também de gratidão, de alegria por outras coisas boas também que meu pai fez. Que lindo, muito bom. Muito, muito, muito bom. E agora eu gostaria que você fosse até aquela adolescente jovem que estava decidindo a faculdade, estava começando a fazer as provas, e que ela sentiu dentro do coração dela esse chamado para ajudar pessoas, e que o caminho que ela escolheu foi a psicologia. Eu quero que você, adulta, converse com ela, mas primeiro eu gostaria que você conversasse com esse pai. Com esse pai que, dentro da amorosidade dele, que dentro do desejo de proteção dele, ele não sabia que a psicologia podia dar dinheiro. Então eu gostaria que você, adulta, fosse até ele. Se você quiser usar meu exemplo, você pode usar meu exemplo. Eu cobro 537 por uma sessão de terapia. E sim, psicologia dá dinheiro, terapia dá dinheiro. Eu quero que você converse com ele, explique para ele que tá tudo bem ele não ter conhecimento, mas que você tá vindo do futuro e tá explicando agora para ele que a Fábio pode ganhar muito dinheiro, que ela é merecedora de muito dinheiro, não só com a psicologia, mas com o que ela quiser. Mas oficialmente ela escolheu a psicologia. Então conversa com esse pai, com o pai da Fábio, tira as dúvidas dele, amplia esse contexto,
Explica para ele que as pessoas estão muito adoecidas no futuro e elas precisam muito de ajuda. E quando concluir, me diz como ele recebe essa informação. Durante o período que ele fez tratamento do câncer que ele teve, eu tive a oportunidade de conversar com ele, orar com ele no hospital, e aí eu incluí nessa conversa que a gente teve, que ele foi receptivo, e eu incluí essa Uhum. conversa dizendo para ele que eu ia ser muito bem sucedida, que eu ia ajudar muitas pessoas a se curarem emocionalmente, e ele me abençoou. Uau! Então conta isso para essa jovem que está decidindo fazer psicologia. Conta tudo isso. Conta que o Pai abençoa. O Pai abençoa a psicologia. O Pai abençoa o dinheiro que a psicologia traz. E que ela pode sim começar a psicologia com o sentimento de merecimento. Se quiser pegar o Nike da criança, da menininha, entra na faculdade de Nike. Entra na faculdade de Nike. Usa as roupas mais poderosas e mais bonitas durante a faculdade. E Uhum. sim, você merece. Você merece. Vai modificando tudo isso. Combina com você que é saudável e seguro ser psicóloga, que é saudável e seguro curar pessoas emocionalmente, que é saudável e seguro ganhar dinheiro ajudando pessoas. Vai autorizando todo esse período da faculdade, todo esse período em que você está fazendo a graduação, e vai espalhando isso também no momento em que você teve a tua primeira gestação, a segunda gestação, e no momento que você sentir que está pronta, eu gostaria que você se visualizasse agora no teu futuro, atendendo pessoas. Atendendo pessoas no período da tarde, período em que teu filho está na escola, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, seja na semana, e assim você vai aumentando o número de pessoas e vai aumentando o dinheiro que você vai recebendo. E de onde eles estiverem, teus pais te olham, sorriem e te abençoam. Imagina teu futuro de curto prazo, teu futuro de médio prazo e o teu futuro de longo prazo. Podendo comprar inúmeros Nikes para você, para os teus filhos. Toda a família usa Nike ou usa aquilo que quiser agora, porque é saudável e seguro receber dinheiro por isso, pelo teu trabalho. E você percebe toda a tua linhagem. Tua mãe, teu pai, teus avós, bisavós te abençoando, te validando. Porque sim, você tem a coragem de fazer o que talvez eles não conseguiram.
mas eles te abençoam para fazer diferente. E a tua mãe, acima de tudo, te abençoa para fazer diferente. Imagina curto, médio e longo prazo teu futuro, atendendo pessoas, transformando vidas, ganhando dinheiro, usufruindo disso. Quando puder, compartilha comigo como você se vê nesse futuro. Me vem a imagem de uma foto que eu tirei na minha colação de grau, eu Uhum, abraçada com meus pais, eles super sorridentes, né? Assim, me orgulhosos, né, por eu ter concluído a graduação e futuramente com uma sensação de liberdade, de satisfação, né, de autorrealização muito grande. uhum, Futuramente, né, o meu futuro. uhum, uhum. E como é que é, se a gente pudesse colocar essa sensação de futuro em uma cor, que cor seria? Lilás. Lilás. Uhum. Então, eu vou pedir para que você traga para o teu presente esse lilás e você espalhe nesse espaço que você está, na tua casa, no teu filho, tua filha, teu marido, nos lugares que você vai conectar com clientes, com pacientes teus, e que você vai espalhando esse lilás por toda a tua vida e por toda a tua história. E se for necessário, deixe disponível também para os teus pais, para os teus familiares, por todas as pessoas que vieram antes de você, mas acima de tudo, autorize que a tua infância, adolescência, juventude, idade adulta tenham esse lilás, tenham essa sensação de transbordo, de validação e de muita abundância, muita prosperidade. Porque é seguro e saudável ser próspera. É seguro e saudável ganhar muito dinheiro com a psicologia e com a terapia. Deixa teu presente repleto disso. E já visualiza o teu primeiro cliente. Você sentada, atendendo à tarde, no horário que o teu filho está na escola. Tua filha fazendo as atividades dela e você aí, disponível para transformar muitas vidas, conectada com teu propósito. E é com essa sensação, e é com essa verdade, com essa clareza, que eu gostaria que você viesse se trazendo de volta. Respirando de novo 3 vezes pelo nariz, soltando o ar pela boca. Isso. E quando você sentir que está pronta, abra teus olhos e vai se trazendo de volta. Isso, pode colocar teu óculos também. Como que você tá, Fábio? Eu estou bem. E me veio à mente aqui uma plantinha de lavanda que eu via muito no seu lugar de atendimento. Aham. Na Ela é época da lilazinha. pandemia tinha, né? Um vaso É, ali do lado de lavanda. era, Exatamente isso. ela é lilazinha, né? Uhum, uhum.
exatamente isso, Fábio. Uhum. Como é que foi fazer Foi essa ótimo, viagem? foi muito bom mesmo. E essas questões que para mim assim ficavam muito assim, quando eu tinha oportunidade, eu trazia isso, né, na terapia, mas a forma que você conduziu hoje foi muito especial, Você nunca muito. tinha revisitado tua infância para entregar esses recursos? Não, dessa forma que você fez hoje foi bem diferente, mexeu, né, com essa questão do Nike. É. É, parece uma coisa boba, uma coisa simples, né? E o lilás do que eu senti foi da gratidão por eu ter recebido é, o tênis em kickbox. Na época era um kickbox, mas é muita gratidão pelo liláisinho, sabe? Uhum. Mas essa transformação, essa condução sua hoje foi bastante impactante, assim, conseguiu mexer de uma forma que eu nunca tinha experienciado, né? Que Como você legal, fez hoje. que legal. E assim, ó, o que eu senti do meu coração de te falar, Fábio, Uhum, se fizer sentido para você, uhum, compra um Nike, uhum. sabe? Sim, Porque assim, sim. ó, você vai estar dando caldo, eu diria, racional para o teu Aham, sistema, entende? sim. Porque não é a adulta, não é a Fábio de agora que vai comprar o Nike. É a Uhum, menininha que vai lá comprar o Nike e reforçar esse padrão do agora eu posso, agora eu mereço, agora eu cresci, né? Só uhum, o movimento que a gente fez aqui é suficiente? Sim. Mas uhum, se você sentir no teu coração de comprar um Nike, compre. Se você sentir no teu coração de ter um vaso de lavanda para atender, uhum. faça. Porque Sim, agora você vai perceber que o teu sistema, e essa é esse é o grande virada de chave do método Ressignifique, né? O uhum, sistema que gerou o problema, ele gera a solução. E eu só fui a condutora disso, eu só te apoiei, quem fez o processo foi você. sim, É esse o lugar. E Fábio, de coração, você sabe que eu tenho uma formação de terapeutas, uma formação de profissionais. Se você sentir de querer fazer isso que você experienciou hoje com as sim, pessoas, sim. esteja muito bem-vinda. A gente abriu a turma 15 faz pouquinho tempo. Você vai ser muito bem-vinda. A gente só fez a aula inaugural, então dá para entrar, dá tempo para entrar, para fazer parte, né? E quero também convidar todos que estão na live aqui, quem vai estar assistindo gravado, para poder viver isso que a Fábio viveu aqui, individual comigo, em grupo, no grupo terapêutico, no grupo que a gente vai ter, vai ser um grupo terapêutico que a gente vai ter dia 23 e 24 de agosto, presencial aqui em Chapecó, né? O lote 2 está disponível, o valor é de 82,43 em 12 vezes ou 797 à vista. Porque a gente só vai falar disso que eu conversei com a Fábio. Só sobre crenças, padrões que a gente viveu, não agora, não na idade adulta, mas a gente viveu na infância, essas obediências, esses perfeccionismos, né? Que a gente foi vivendo e que a gente vai automaticamente levando para a vida, né? Porque se a Fábio não recebesse o abençoado do Nike lá Uhum. na infância dela, ela não ia se autorizar a receber tudo que o mundo tem a entregar para ela agora, como psicóloga, agora, como uma pessoa que vai transformar muitas vidas, né? Então, Fábio, te agradeço muito por Eu que você ter agradeço. colocado tua vida a serviço, né? O teu filho, ele fez muito o papel dele na resistência aqui. Sim, E você sim. precisou decidir de novo. Você percebe Uhum. isso?
Você Uhum, decidiu estar aqui na live, mas você precisou decidir de novo quando você foi lá falar sim, com ele e dizer, filho, mãe não pode agora, vai lá com teu pai. Porque se você não decidisse isso, eu ia parar o atendimento e sim. você não ia ressignificar e nem reprogramar tudo isso que você Não, precisava. eu parece que eu estava decidida a ter esse momento com você. Eu passei batom, eu falei, não, eu vou ficar aqui aguardando os segundos, os minutos. Então, assim, eu só tenho a agradecer, Manu. Eu admiro muito seu trabalho e tenho certeza que vai dar frutos, né? O que a gente viveu hoje. Eu tenho O que eu certeza vivi. também, Fábio. Sou muito, muito grata pela tua história colocada a serviço aqui, porque eu sei que a tua história é a história de muitas pessoas. Eu Uhum, ouvi isso do meu pai, e eu sei que tem muitas pessoas que ouviram isso dos familiares das pessoas de que terapia não dá dinheiro, de que ninguém vive de consultório, né? E tem sim, tem raízes muito mais profundas. E que bom que você se permitiu. sim, Parabéns, parabéns mesmo por se permitir. eu te agradeço muito, Manu. Obrigada a você também por estar tão aberta e tão disponível. Tenho certeza que foi curador para quem assistiu ao vivo e para quem vai assistir ainda. A gente vai deixar 24 horas essa live disponível e depois a gente tira ela do Instagram, mas a gente sempre deixa para estudo dentro do grupo, dentro da formação de terapeutas, né? Então, Sim. sinta-se convidada tanto para o evento ao vivo quanto para a formação que é online, porque eu tenho certeza que ela vai ser um divisor de águas na tua vida também, Fábio. Tá ótimo, Manu, tá Beijo ótimo. no Pode coração. Deus te não abençoe, ser. viu? Boa noite a todos. Muito Boa obrigada. noite, lindona. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vi que a Enxuago, não sei se é esse exatamente, pediu quanto tempo e curso. Eu vou te pedir para você mandar uma mensagem para mim no direct, que a gente vai vai falar um pouquinho mais para você, tá? Porque o curso, a formação, ele tem, elas são 150 horas de conteúdo e vocês vão aprender a fazer isso que eu fiz aqui, identificar a raiz, ressignificar e reprogramar, tá? Turma 15 está rodando. E o meu convite especial é que vocês participem do evento ao vivo, abra suas asas. Quem quiser saber mais, pode digitar asas aqui nos comentários que a gente vai encaminhar o link para vocês. E quarta-feira que vem, 17 e 17 horas, vou estar aqui falando sobre as principais raízes emocionais que impedem terapeutas de terem resultados. Então, se hoje foi importante para vocês, tenho certeza que na próxima quarta-feira vai ajudar a clarificar muitas coisas ainda, tá? Aproveita e compartilha essa live com mais pessoas, comenta lá na live, porque assim a gente vai distribuindo esse conteúdo para mais pessoas. Beijo grande no coração de todos, boa noite, bom descanso para todo mundo e eu espero vocês no evento ao vivo, dia 23 e 24, mas também espero vocês oficialmente no na quarta-feira que vem, falando muito mais sobre todas essas coisas que ainda nos impedem, nos limitam. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Gratidão, Ju.